Esse painel vai abordar um tema muito importante para a nossa política de defesa da concorrência, que tem passado por um momento, acho, de evolução, de transformação nesses últimos anos. Vamos discutir essa questão sob vários ângulos aqui, com a presença de 4 painelistas, excelentes profissionais com muita vivência na área e no tema. E antes de apresentar os painelistas e dar início ao nosso debate, eu gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar a diretoria e todos os integrantes do IBRAC que trabalharam tão duramente para montar esse seminário, que, sem sombra de dúvida, já é um sucesso. Obrigada. E também eu queria agradecer a minha colega, Ana Carolina Lopes de Carvalho, que idealizou esse painel e me ajudou muito na organização dessa apresentação. Passando para os painelistas, tenho aqui ao meu lado direito a Andréa Freire, que é formada em Direito, com pós-graduação em Defesa da Concorrência e Direito Econômico, trabalha no CAD desde 2012 e atualmente é coordenadora geral de análise antitruste 7, responsável pela instrução de processos administrativos que apuram infrações à ordem econômica, especialmente cartéis internacionais. Vastíssima experiência no nosso tema de hoje, na negociação de TCCs. Na tela temos aqui lá fora a Eva Cole, a advogada baseada em Nova York, a sócia do escritório Winston & Strawn, a co-chair da área de Direito da Concorrência no escritório. A Eva representa frequentemente clientes nos mais diversos casos concorrenciais, tanto em cartéis quanto em casos de conduta unilateral, e tem muita experiência em casos de cartel internacional, tendo participado, inclusive, de vários casos que foram investigados no Brasil e se envolvido também em negociações de leniência e TCC. Aqui, ao meu lado esquerdo, o professor Diogo Coutinho, professor de Direito Econômico da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre em Regulação pela London School of Economics and Political Science, em Londres, doutor em Direito pela USP, onde também é livre docente. Além disso, o professor Diogo é pesquisador, autor e organizador de diversos trabalhos, também consultor e parecerista na área de Direito da Concorrência e Direito da Regulação. Por fim, também em participação remota, ao Paulo Bournier, que é atualmente Senior Competition Expert na OCDE, responsável pela América Latina, também professor visitante de Direito na Universidade Sciences Po, em Paris, professor da UNB e que também atuou como conselheiro do CAD. Dando início aqui ao nosso debate, vamos começar conversando com a Andréa. E, Andréa, a gente queria trazer, antes de mais nada, assim, para contextualizar o tema do nosso painel de hoje, sem sombra de dúvida, a celebração de termos de compromisso de cessação tem sido um dos principais instrumentos do CAD na investigação e combate a cartéis, especialmente depois das mudanças introduzidas pela nossa lei atual, pelo regimento interno do CAD e também com a publicação de um guia específico que trouxe clareza e transparência sobre os procedimentos do CAD. Durante esse período de 10 anos, no período mais recente, o CAD, a ESG, enfrentou o grande desafio de lidar com os casos de cartel derivados da Operação Lava Jato, que levou a um grande número de TCCs em casos de grande complexidade, talvez sem precedentes, né, na história do CAD. Eu queria ouvir de você como você avalia a evolução da prática de negociação ao longo desse tempo e qual foi o impacto dos casos da Lava Jato para a política de TCCs no Brasil. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria primeiro parabenizar o IBRAC pelos 30 anos, agradecer pelo convite de dividir a mesa aqui com essas feras. Quando eu vi o currículo do pessoal, eu falei, cara, eu não tenho nem roupa para isso. Mas, pelo menos, a roupa, 2 dias atrás, eu saí, providenciei, eu acho que é um problema a menos, né? Então, obrigada, é com muita alegria e muito nervosismo que eu estou aqui inaugurando esse último painel. Então, assim, apesar do painel instigar uma discussão sobre contribuição pecuniária, e apesar da contribuição pecuniária ela ser, sim, um aspecto muito importante das discussões de TCC de cartel, como sou a primeira a falar, eu já sabia que eu ia ser a primeira a falar, eu resolvi preparar uma apresentação assim, dando um passo atrás para falar um pouquinho
sobre aspectos gerais do TCC, antes de entrar no tópico de onde estamos, né, no tocante à contribuição pecuniária. Então, vamos começar aqui a apresentação. Eu gostaria de iniciar minha apresentação dizendo que, antes de um instrumento de arrecadação, o TCC ele é uma importantíssima ferramenta de política pública que auxilia o CAD aí na detecção de cartéis e na instrução dos seus casos, né? Então, assim, a capacidade de detecção de cartéis, bem como a robustez das investigações do CAD, elas estão, assim, são diretamente impactadas por esses acordos, né? Então, eu acho que por isso é um assunto que ele é tão caro para a autarquia, né? E a negociação de TCCs no CAD ela pode ser na Superintendência Geral ou no Tribunal do CAD, né, como local de partida. E a diferença principal entre elas é que as negociações iniciadas na Superintendência Geral, elas exigem a colaboração, né, é um aspecto que impacta diretamente no valor do desconto, ao passo que nas negociações iniciadas no Tribunal, essa colaboração ela não é uma exigência, apesar de que eu acho que é sempre bem-vinda, né, a colaboração, ainda que seja no Tribunal, mas ela é facultativa lá. Então, eu fiz um levantamento aqui dos TCCs celebrados nos últimos 10 anos, aí, desde o início da vigência da lei, até atualizado aí, até 28 de setembro, na 102ª sessão ordinária de julgamento. E dos 278 TCCs celebrados nesse período, 232 dele, ou seja, mais de 80%, foram negociados na Superintendência Geral. O que significa dizer que, em pelo menos 232 processos administrativos, a gente pôde contar, ou ainda estamos contando, com a colaboração dos compromissários. Pode ser que esse número seja ainda maior, se a gente considerar que, dos 46 TCCs celebrados no tribunal, algum deles pode ter trazido colaboração, né? Pode ter contado com a colaboração. E quais são os benefícios da colaboração para o CAD, né? Essa colaboração, eles fornecem informações e documentos que auxiliam o CAD na instrução dos seus processos, confere alavancagem investigativa ao CAD. Essa colaboração ela é uma colaboração que ela é em modo amplo, ou seja, os colaboradores eles são ouvidos aí em oitivas de testemunha, eles podem ser solicitados a apresentar traduções de documentos, podem ser instados a prestar esclarecimentos e informações aí durante todo o curso do processo, que é o período que dura aí, né, o dever de colaboração. E fora isso, ainda temos aí como benefícios dos acordos de TCC a questão da economia processual e a diminuição do risco de judicialização, né? E aos compromissários, quais são os benefícios aos compromissários? Além do desconto, que pode ser aí de até 50%, negociando um TCC, o TCC ele permite uma participação aí no sentido de trazer preocupações sobre aspectos relacionados à proporcionalidade da base de cálculo que foi eventualmente adotada, além de poder negociar as condições de pagamento daquela contribuição pecuniária, né? Para além disso, os aspectos reputacionais aí que eu acho que você resolver num acordo, você dá uma sinalização positiva aí para outros órgãos que você tem interesse em negociar, como Ministério Público, CGU, TCU, e é uma sinalização, acho que é visto com bons olhos aí pelo mercado, pelas outras empresas, né? Aí aqui eu trouxe um pouquinho do passo a passo da negociação dos TCCs. Ela começa com um pedido de marker, depois é formalizado um requerimento, e aí tem um despacho que determina o início das negociações, o período, né, a duração dela, pode ser prorrogado, determina quem é a composição de negociação que vai acompanhar aquela negociação ali desde o seu início até o final. A partir daí passa para a fase colaborativa, né? E essa fase colaborativa, ela envolve a apresentação dos documentos e das evidências, a construção daquilo que seria o histórico da conduta, né? A negociação das versões desse histórico da conduta,
terminada essa fase colaborativa, passa para a fase de negociação de contribuição pecuniária. Depois, o acordo ele é apresentado para o tribunal, protocolada a versão final, a elaboração dos documentos, e o processo é remetido aí ao tribunal para julgamento, né, homologação. Todo esse passo a passo aqui, ele dura, em média, aí 118 dias nas negociações de TCC que são iniciadas no tribunal, e 429 dias nos TCCs negociados na Superintendência Geral. E esses números aqui, eu fiquei meio assustada na hora que eu vi a média ali que o Excel calculou para mim, e eu vi que as investigações da Lava Jato, elas impactaram bastante nessa duração. Excluindo os casos da Lava Jato, o tempo de negociação na SG ele cai para 310 dias. Só para vocês terem uma ideia, a duração de uma negociação de TCC Lava Jato ela é de 924,6 dias, ou seja, quase 3 vezes aí mais do que esse número de 310 dias, né? Então, feita aqui as considerações iniciais aí sobre esses aspectos gerais dos TCCs, vamos entrar aqui né, na parte que realmente diz respeito aí ao tema do painel, que é com relação à discussão de contribuição pecuniária, né? E aí, aqui eu foquei nos casos da Lava Jato por 3 razões, né? O primeiro e principal deles é porque o painel pediu, e quem sou eu, né, para... Segundo é porque todo mundo aqui tem trabalhado e tem acompanhado que as discussões aqui mais acaloradas e as votações mais apertadas, elas estão no contexto aí das homologações elas estão no contexto das homologações envolvendo os casos da Lava Jato, né? E terceiro, porque nos casos da Lava Jato, excepcionalmente, a gente teve que adotar critérios mais flexíveis do que o critério do artigo 37.1 da lei, né? Então a gente teve que flexibilizar a base de cálculo em 100% dessas negociações, né? Então, o que é a Lava Jato hoje no CAD, né? Ela é um conjunto aí de 32 investigações, das quais 27 são processos administrativos e 5 inquéritos administrativos. 4 delas já tiveram a sua instrução encerrada pela SG e foram remetidas ao tribunal. Salvo engano, foi o caso de Favelas 1 e 2, que subiu aí em meados de, acho que, 2020. E os casos recentes aí que foram enviados agora no segundo semestre de Belo Monte e Petrobras. E quanto aos TCCs, não apareceu ali no slide. Por que não apareceu? Bom, era para ter escrito 45 TCCs ali. Foram 45 os TCCs até agora homologados nos casos da Lava Jato. E aí aqui eu trouxe uma linha do tempo aqui da Lava Jato no CAD, né? Então, ela iniciou em 2014 com o IA da Petrobras. Em 2015... foi homologado o primeiro TCC, que foi no contexto também dessa investigação. Em 2017, foram 4 TCCs homologados. Em 2018, veio o Bloco 1, com 16 TCCs homologados simultaneamente. Em 2020, foram 4 os TCCs homologados. Em 2021, 1 TCC homologado. E o Bloco 2, agora, recentemente, em 2022, com 19 TCCs homologados. E aqui cabe um parêntese para falar da dificuldade que é a negociação desses TCCs aí em bloco. É uma correria, é um desespero, é todo mundo tendo pesadelo que o negócio vai dar errado e que, olha, graças a Deus, eu estava em licença maternidade aí na maior parte da negociação dos 2 blocos. Então, minhas filhas, elas foram uma em 2018 e uma em 2021. Aí eu voltei já a ponto de... Mas eu ainda voltei da licença maternidade aí a ponto de participar dos últimos corres, tanto do Bloco 1 quanto do Bloco 2. Aí, apareceu 45.
Bom, 45 TCCs, eles representam, aqui os TCCs Lava Jato, eles representam aí um pouco mais de 16% do total dos TCCs homologados pelo CAD aí desde o início da vigência da Lei 2529. Então, entrando aqui mais ainda no tema do painel, né, sobre onde estamos com relação à contribuição pecuniária, como foi pensada a proporcionalidade da base de cálculo nas negociações de TCC Lava Jato, né? Então, o que temos, né? A lei, no artigo 37.1, ela fala em faturamento bruto da empresa no ramo de atividade. O artigo 2A da Resolução 3, ele fala que quando a atividade for manifestamente desproporcional, esse critério pode ser flexibilizado. Foi o que aconteceu na Lava Jato. Considerar o ramo 94, que é obras de infraestrutura aí envolvidas ferrovias, rodovias, barragens, obras urbanas e outros, e serviços para construção como base de cálculo para todas as investigações em curso, era manifestamente desproporcional, né? Então, tivemos que fazer um exercício aí, como calcular uma multa esperada que seja coerente, proporcional e que se aplique aqui a todos os casos e a todas as empresas, né? Então, como foi feito esse exercício? Bom, partindo do artigo 37.1, eu vou até colocar a cola aqui, porque minha miopia não está deixando eu ver direito ali alguns trechos. Mas, se o critério do artigo 37.1 fosse proporcional, seria ele o adotado. Isso aconteceu num total de 0 negociações da Lava Jato. Caso ele não fosse considerado proporcional, seria feita a seguinte pergunta: é possível identificar um subramo? E aqui subramo seria um contexto em que considerasse ali as obras afetadas e outras obras que, digamos assim, análogas, né, a essas obras afetadas. Então, é um conceito mais amplo do que a obra afetada propriamente dita. Se fosse possível identificar esse subramo, se não fosse possível identificar esse subramo, então deveríamos adotar o faturamento total com a obra ou o contrato afetado, né? Isso aconteceu, por exemplo, nas negociações de CEMPES, Centro Administrativo, Luz para Todos. Seriam obras assim de natureza específica. Nos casos em que era possível identificar o subramo, aí faríamos mais uma pergunta: houve faturamento nesse subramo? Nos casos em que houve faturamento nesse subramo, esse faturamento era o adotado. Então, aconteceu, por exemplo, em Petrobras, favelas, portos e metrô. Quando não era possível adotar, quando não havia faturamento no subramo, aí deveria ser adotado o faturamento virtual, aí, que era uma proxy do que seria o faturamento caso ele tivesse existido, né? E aí, depois, qual seria o recorte temporal ideal a ser considerado, né? E aí fomos pela média ponderada. E por que a média ponderada ela se revelou aí a mais proporcional, a mais adequada? Primeiro, porque ela considera o faturamento durante todo o período da conduta. E aqui é a média ponderada, desde o período da conduta até o ano anterior à instauração do inquérito ou processo, né? Então, ela considera o faturamento ao longo de toda a duração da conduta, ela confere maior peso àqueles anos em que o faturamento foi maior, ela considera, por exemplo, que projetos de infraestrutura têm longa duração e a concentração do fluxo de pagamento ele ocorre em alguns desses anos, né? E ela desconsidera aqueles anos em que não houve faturamento. Então, por isso, ela se revelou aí a mais adequada. Então, valendo-se desses critérios aí para definição de base de cálculo, em 24 dos TCCs, dos 45 TCCs, foi o caminho ali do faturamento que foi identificado no subramo. 8 investigações
tiveram aí como critério de flexibilização o faturamento virtual e 12 consideraram aí o faturamento bruto com a obra ou o contrato afetado. Ah, André, mas você falou que foram 45 TCCs homologados e aqui eu estou fazendo as contas e só deu 44. É porque um dos TCCs ele foi negociado com pessoa física, então ele não está fazendo parte aqui desse levantamento. Não considerou esses critérios. E aí, já caminhando aqui para o final da minha exposição, e pontos que eu acho importante aqui de reflexão, né? Em todos os casos em que houve flexibilização dos critérios do artigo 37.1, as obras afetadas pela conduta, elas foram abarcadas aí pelo recorte adotado. Então, o recorte ele sempre foi igual ou mais amplo do que a obra afetada pela conduta. A gente sabe que o ideal em negociações de contribuição pecuniária é a adoção de critérios mais objetivos possíveis. E, para quem está negociando, é o mínimo de discricionariedade possível, né, para a definição de base de cálculo. Porém, a Lava Jato muito bem nos ensinou que a gente não pode aqui se descolar do caso concreto. E aí, aqui, aproveitando da fala do Barreto na apresentação que ele fez lá do painel de avocação, claro, trazendo para cá, a gente teve que olhar o filme todo e não só a foto, né, a fotografia. Então, a importância da adoção de critérios previsíveis na definição de base de cálculo para garantir que não haja impacto negativo na política de negociação. E aqui eu acho que vale compartilhar que em todas as notas técnicas, inclusive nas suas versões públicas, essa metodologia ela foi exposta e está disponível aí para quem externamente quisesse acessar e consultar, né, não só a metodologia, como passo a passo para chegar nela. E aí, com relação às discussões sobre base de cálculo que ocorreram em cada sessão em que houve homologação de TCCs da Lava Jato, é natural que elas aconteçam, né? O Conselho ele se renova de tempos em tempos, e com essa renovação é natural e esperado que haja repercussão aí, nessas questões de dosimetria, de vantagem auferida. Os TCCs eles também estão nesse meio em que a gente espera mesmo que haja essa discussão, né? A duração de mandato de conselheiro ela é de 4 anos, né? Ao passo que uma investigação de cartel tem uma duração média aí de 5 anos, às vezes muito mais do que isso. É que todo mundo tem caso de cartel e sabe que tem casos que se arrastam aí por quantas composições, né, de tribunal. Então, é muito provável que a composição de conselho que homologou esses TCCs que foram negociados aí na SGCAD no início de uma investigação não seja o mesmo conselho que vai julgar o processo administrativo, né, o mérito do processo administrativo. Então, eu acho que o importante é que, apesar dessas discussões, das votações apertadas, em cada sessão em que ocorreu a homologação de TCC da Lava Jato, o Conselho sinalizou e tem sinalizado que o eventual julgamento desses casos, ele deve sim considerar a extrema gravidade da conduta e que a regra de ouro daquele que celebrou o acordo, que não pode sair pior do que o que não celebrou o acordo, deve ser respeitado. Eu acho que isso está claro, está sinalizado para quem está acompanhando as sessões de julgamento, né? Então, aqui, já caminhando para o final da minha apresentação, apesar... Aquele ali é meu tempo, é? Então, aqui, já caminhando para o final da minha apresentação, eu acho que, apesar aí de todas as dificuldades, de todas as pedras que apareceram aí no sapato de cada um que negociou o acordo de TCC, né, no caminho de cada uma dessas investigações, esses acordos eles permitiram ao CAD construir casos robustos e independentes, casos que... blindados contra discussões aí de invalidade de compartilhamento de prova emprestada ou de incompetência de juízo ou de mudança de juízo. Então, eu acho que foi bastante válido essa experiência, apesar de toda a dificuldade, né? Além disso, os TCCs de Lava Jato eles deixaram um legado aí de 2 possibilidades
que hoje, assim, posso dizer até que viraram o novo normal, né? Essa expressão que está na moda é o novo normal das negociações de TCC, que é a possibilidade de conseguir um desconto adicional por reparação de dano e o desconto adicional aí por implementação de programa de compliance, de integridade, que deveria ser, né, obrigação de todas as empresas, mas, enfim, ainda trabalhamos com desconto. E aqui, para finalizar, eu trago um gráfico que mostra o incremento que essas duas possibilidades aí, elas tiveram desde a Lava Jato. Então, ó, a cláusula de reparação de danos ela começou, né, com a Lava Jato. Hoje a gente tem 41 investigações aí, negociações que se utilizam desse desconto de reparação de dano. Não são todos Lava Jato, tá? Tem outros casos de outros mercados que se valeram aí da experiência da Lava Jato e usam como exemplo, né, se valeram do exemplo da Lava Jato e usam essas cláusulas. E as de compliance e programa de integridade, que eram 5 antes da vigência da Lava Jato. E vigência da Lava Jato é ótimo, né? Não, gente, Lava Jato é uma excepcionalidade, não tem vigência de Lava Jato. E que hoje são 31 e também não são todas de Lava Jato. Acho que 17 são Lava Jato, as outras são de outros mercados. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao IBRAC pelo convite e me coloco aqui já à disposição para debater com os colegas. Obrigada. Andréa, muito obrigada por apresentar essas informações tão importantes, né? Eu acho que tem muitas informações nas notas, mas provavelmente nenhum de nós leu as 45 notas dos casos de Lava Jato. Acho que você trouxe um panorama aqui muito claro dos esforços que foram feitos pela superintendência na negociação. E já passando a palavra para o professor Diogo, com uma provocação, a gente sabe que esses recortes, a flexibilização da base de cálculo tem sido feita pela SG, não somente nos casos de Lava Jato, mas em muitos dos casos de cartel que vão à negociação. No estudo, inclusive, excelente, que foi feito pela Carolina Saito, sua orientanda, ela mostra que em menos de 5% dos casos, o parâmetro do artigo 37.1 foi o observado. Então, já colocando uma provocação, é possível conciliar a discricionariedade da autoridade, da administração, com o nível de transparência e previsibilidade de que o administrado precisa para que o TCC continue sendo uma alternativa atrativa para os representados? Presta aqui o controle. Não, controle. Desculpa. Obrigada. Alô. Muito boa tarde a todas e a todos. Antes de mais nada, quero agradecer o convite que muito gentilmente me foi feito pelo IBRAC, mas em especial pela Maria Eugênia, pelo Marcos Paulo, pela Ana Carolina. Eu fiquei muito contente de ter sido convidado por vocês para estar aqui e por ter a chance de ouvi-la, Andréa. Quero comentar rapidamente coisas importantes que você fala pouco, mas também pela oportunidade de estar aqui com o Paulo Burnier, com a Iva Cole, a quem eu cumprimento. Professor Paulo Burnier, como é que você vai? Faz tempo que a gente não se vê. E Iva, não sei se a Iva fala português, acho que não. Eu vou dar um oi para ela depois, com mais atenção. Bom. I can hear you because there is simultaneous interpretation. Right. Excellent. Very nice to get to know you, Iva. Likewise. I hope to see you in person sometime. Ok, vamos lá, gente. Eu também quero agradecer a Andréa pelo cuidado e pela meticulosidade da sua apresentação, porque eu entendo que o esforço que você fez como servidora pública, como uma funcionária do CAD, para explicar para essa comunidade aqui como é que esses dilemas, sobretudo considerando o evento extraordinário que foi a Lava Jato, como é que o CAD reagiu à avalanche, né, de TCCs que, num intervalo curto de tempo, desafiaram, ou a avalanche desafiou, isso que é da maior importância, né, que é a definição de critérios de parametrização para que o TCC não perca o seu sentido
como um incentivo importante, como uma ferramenta importante para os dois lados. Evidentemente que tem importância grande para a administração pública, mas tem também sinalização-chave para as empresas, para o mercado, na medida em que é um instrumento que encerra, ou não encerra, mas enfim, que cria muito mais conforto e resolve problemas com facilidade em comparação com as alternativas de ir com a investigação até o final. E o que você fez, André, foi nos mostrar que o esforço do CAD para criar consistência e coerência nesses processos decisórios não é trivial, não é simples, e em meio a esse evento extraordinário que foi a Lava Jato e também a pandemia, esses dois eventos, cada um com as suas complexidades próprias, não impediu o CAD de tomar grande cuidado em relação àquilo que poderia ser um cheque, um desafio, um problema quando se trata de olhar de um lado a tomada de decisão de alguém que escolhe ou opta por fazer um TCC, ou por assinar um TCC, ou por entrar numa negociação de TCC, e aquele ou aquela empresa que prefere não fazê-lo esperando o julgamento final. Eu quero, a partir das coisas que você disse, na qualidade de alguém que olha para isso tudo do ponto de vista da academia, fazer algumas provocações no melhor sentido da palavra e tentar estabelecer aqui contigo um diálogo, mas queria te dizer que as coisas que eu vou dizer aqui passam, sobretudo, pelo imenso respeito e admiração que eu tenho pelo CAD como uma instituição que é uma ilha de excelência, que é uma instituição da qual a gente se orgulha muito, e quando a gente escuta alguém falar, mostrar diagramas como esse, mostrar que tem tido cuidado para refletir sobre como calcular contribuição pecuniária, isso tudo é muito, muito importante, muito valioso, e as minhas considerações partem disso que você disse para a gente tentar responder a essa pergunta que é aonde estamos, e responder a pergunta que a Maria Eugênia fez também sobre esse difícil equilíbrio entre discricionariedade e transparência. Eu queria, então, partir de algo que a Andréa trouxe, muito básico, que é essa regra de incentivo, sem a qual o TCC perde o seu sentido de existir, que é a celebração de um TCC não pode ser mais onerosa do ponto de vista dos incentivos financeiros, econômicos, do que uma eventual condenação lá na frente. Tem que fazer sentido optar por um TCC, porque se esse conjunto de incentivos for desmantelado, o próprio instrumento, com prejuízo para todo mundo, pode se prejudicar, no limite, perder a sua efetividade. Existem muitas contingências que precisam ser levadas em consideração, várias das quais nós ouvimos falar aqui através da apresentação da Andréa, mas que vale a pena, de algum jeito, sistematizar, apesar de não serem contingências triviais ou simples, elas precisam ser levadas em consideração quando se trata de comparar ou de cotejar o momento zero de celebração de TCC com o que é o ponto final do processo administrativo, quando o processo é julgado pelo tribunal e quem não assinou o TCC tem o seu destino selado. Este também é o momento no qual quem assinou o TCC pode ter o seu TCC revisitado, e eu acho que esse é um ponto importante. Um dos argumentos que eu queria trazer aqui, e uma provocação nesse sentido mais positivo da palavra, é de que o tribunal precisa dialogar com o TCC celebrado no T0. Porque é importante manter essa consistência intertemporal, por mais que mudanças na composição do plenário sejam da regra do jogo e sejam, numa situação em que a decisão leva um certo tempo, sejam previsíveis. Então, que variáveis e contingências são essas? O grau de colaboração, eu estou falando isso porque eu vou me permitir dizer que a gente teve uma ótima conversa a esse respeito ontem na preparação do que seria dessa nossa mesa, e essas coisas foram aparecendo e eu tomo a liberdade de tentar dar uma sistematizada aqui. Evidentemente que o grau de colaboração importa, o grau de colaboração da parte que celebra o TCC faz diferença, se colaborar mais ou menos isso tem implicação, então isso é quesito importante. Então, isso implica algo quando se trata de estimar a multa ou de pensar em desconto. Evidentemente, isso é trivial e é óbvio, mas cada caso é um caso. Mas a André enfatizou o fato de que, às vezes, a Superintendência Geral só conhece um dos casos, porque eles vão chegando em etapas e não conhece a figura toda, não conhece o filme, como você disse, conhece só a fotografia.
Então, pode acontecer de novos casos virem, de novas, pensando na Lava Jato, muitas obras irem aparecendo. Então, tem contingências que envolvem informações que vão chegando aos poucos. Isso não é pouca coisa, porque a SG não fica sabendo de tudo isso de uma vez. Então, isso implica, de forma importante, o momento de tomada de decisão da celebração do TCC por parte da administração pública. Coisa que se manifesta de um jeito muito diferente quando o tribunal lá na frente vai julgar o caso com todas as informações disponíveis. Isto significa dizer que há boas razões para se supor que o tribunal possa olhar para o caso holisticamente e revisitar decisões que foram tomadas de forma discricionária na hora em que a Superintendência Geral ou o próprio tribunal decidiu fazer o TCC. Isso significa dizer que a evolução do caso é uma razão plausível e suficiente para que, na hora da tomada de decisão final, as coisas mudem em alguma medida. É razoável supor isso. Imaginar o contrário seria pressupor que o TCC vincula inteiramente a decisão de quem não optou por fazê-lo, por não assiná-lo. Isso não faria tanto sentido, né? Então, estou fazendo aqui algumas ressalvas que mostram que tem elementos de contingência, de imponderabilidade que podem afetar certamente esse interregno entre a celebração do TCC e 2, 3 anos, no caso da Lava Jato, a assinatura, a decisão final por parte do tribunal. Além disso, o acordo que se estabelece, a Andréa dizia isso para a gente ontem mesmo, não se trata de uma imposição, é um acordo, então o acordo varia em função de quem está negociando, em função das barganhas, no bom sentido que se estabelecem. E, além disso, evidentemente, o fato de que a Lava Jato é um evento excepcional e que já foi, né, que ninguém precisa explicar, e para não falar da pandemia ainda mais inaudita, ainda mais fora da curva. Então, estes elementos todos nos levam à pressuposição que é plausível de que coisas muito importantes acontecem entre um momento e o outro. Isto desafia a autoridade no sentido de que, na hora da decisão final, coisas diferentes podem ser levadas em consideração. No entanto, e aí acho que essa adversativa precisa ser sublinhada, é evidente, e coisas que eu vou dizer agora tem um tanto de óbvio, mas que no dia a dia da administração pública essa obviedade se dilui em muita dificuldade, em muito desafio. É importante lembrar que é preciso ter coerência e consistência, transparência e proporcionalidade do ponto de vista da conciliação entre o TCC e a opção de não assinar o TCC, porque senão, né, não é só o mercado que deixa de acreditar ou de enxergar a credibilidade no instrumento, mas também o próprio CAD, o próprio tribunal, pode se atrapalhar e pode criar para si mesmo problemas de inconsistência que evidentemente não quer ter. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: entre casos e intracasos, dentro do mesmo caso, é muito importante que haja o que eu vou chamar aqui, na falta de uma expressão melhor, um diálogo importante entre o momento em que o tribunal vai decidir o caso e a hora em que a decisão discricionária de assinatura do TCC aconteceu, né? Então, ainda que o tribunal não seja visto como um mero batedor de carimbo do que a SG lá atrás decidiu fazer, ele tampouco deve ou pode ignorar aquilo tudo. Quer dizer, é preciso ter alguma interlocução, já que se trata da mesma instituição, é o CAD organicamente falando. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: é importante, isso é um pouco chover no molhado, mas, de novo, no dia a dia da correria e numa avalanche como a Lava Jato, que foi um teste de esforço importante para o CAD, é importante que o TCC seja de alguma forma revisitado e que, se mudanças houver, se ajustes houver, se flexibilizações houver, se não for o faturamento no mercado relevante, se for na obra, se for no mercado relevante específico, qualquer que seja o critério, que, em nome do bom senso, seja adotado, é muito importante que isso seja escolhido com a autoridade se desincumbindo do ônus argumentativo de dizer por que está fazendo aquilo, né? E eu vejo, André, que quando se apresenta aquele diagrama cheio de opções, de árvores de decisão, isso é um esforço de organização, digamos, teórico, muito importante, mas isso aí precisa, evidentemente, funcionar no dia a dia,
para que quem lá no final resolveu fazer o TCC entenda e diga, bom, eu fiz um bom negócio de ter assinado o TCC, porque, no mínimo, eu paguei menos do que eu pagaria se tivesse ido até o final, presumindo aqui culpabilidade real, né? Não inocência. Isso é teórico, não é? Situações hipotéticas. Então, se o tribunal não precisa ser um mero carimbador, por outro lado, ele precisa estar atento ao que a SG discutiu lá atrás, porque simplesmente ignorar ou dizer, olha, mudou, ou então a conta que eu fiz não é razoável perto do tamanho do problema, perto do tamanho do escândalo, perto do inusitado que foi, e deu um número muito baixo. Não estou dizendo que vocês façam isso, evidentemente. Não é razoável, né? É preciso que isso seja transparente e que as partes se convençam, no mínimo, da metodologia que o CAD adotou para chegar naquela contribuição final que a própria lei determina que, nos casos de cartel, seja feita ao Fundo de Direitos Difusos, não é? Então, esse diálogo tribunal-SG é chave, e o que eu vejo a respeito da sua pergunta, Maria Eugênia, sobre discricionariedade, é que é o seguinte, a discricionariedade, ela está, na minha forma de enxergar, no momento em que o TCC é celebrado. É assim que a lei diz. Este é um ato discricionário de conveniência e oportunidade, portanto, da SG, pensando nela, né, na hora em que o TCC é objeto de escolha. Não tem discricionariedade, não a mesma, pelo menos, acho que nem tem, na hora em que o tribunal toma uma decisão. Aí é outra história. Então, a discricionariedade não está nas duas pontas, ela está só na primeira. Pelo menos assim eu interpreto a noção de discricionariedade que está na lei. Então, a discricionariedade está na decisão de se optar pelo TCC, mas não no julgamento final. E este julgamento final não exime o tribunal de voltar para o TCC e criar com ele algum nexo lógico de sentido e de coerência, digamos, econômica, financeira ou pecuniária, não é? Então, tentando responder a pergunta, onde estamos? Eu entendo que a pergunta é, nós estamos, felizmente, num processo de aperfeiçoamento e de amadurecimento institucional muito importantes, que está sendo reconhecido aqui por todos nós, com muita admiração, porque não é fácil fazer isso que vocês estão fazendo, com o corpo técnico razoavelmente reduzido em função da quantidade de casos que chegaram de uma vez, para não falar dos casos que continuaram a tramitar em meio à Lava Jato. Então, não é nem um pouco simples lidar com tudo isso ao mesmo tempo, né? E o que alguns estudos que eu pude consultar, o trabalho da Carolina Saito e o trabalho da Débora D'Arcante, que escreveu um livrinho no sentido de, né, uma boa pesquisa empírica e de documentação sobre isso. Esses dois trabalhos mostram que essa trajetória é consistente e que, se coisas aconteceram mais diferentes, isso tem a ver com o fenômeno específico e o teste de esforço que a Lava Jato trouxe consigo, na medida em que eram tantas obras de engenharia que alguma coisa precisava ser feita em termos de calibragem, em termos de refinamento. Então, a minha resposta para a pergunta é a seguinte: estamos no momento de aprendizado, estamos no momento de aperfeiçoamento, e é muito importante extrair lições e aprendizados disso. Eu sei que isso é um tanto óbvio, que isso é banal, que qualquer um aqui concordaria com isso, que esse aprendizado é importante, mas, de novo, falar isso é muito fácil, incorporar isso na rotina decisória, incorporar isso na consistência intertemporal das decisões, da jurisprudência do CAD, já é outra história. Isso é muito importante que seja feito de forma autoconsciente, de forma intencional. O CAD precisa aprender a incorporar isso nas suas decisões. Essa jurisprudência tem que ser granulada, granularizada, tem que ser refinada a ponto de coisas como essa que a Andrea explicou serem, de fato, explicitadas nos casos daqui para frente. Então, para dissipar quaisquer dúvidas que houver sobre como é que eu calculei a contribuição vis-à-vis o que eu havia pensado, ainda que em outra composição lá atrás, quando eu fiz o TCC, isso tudo precisa ser explicitamente vocalizado, explicitamente tematizado, por escrito, para que o CAD se desencumba com o sucesso desse ônus que sobre os seus ombros pesa, de ser coerente e consistente e portanto, não transigir com a segurança jurídica, que é evidentemente alguma coisa que o próprio CAD não quer fazer, e não é só para não ter judicialização lá na frente, é pelo seu próprio cuidado de órgão
de importância central para o funcionamento da economia, um órgão que não quer ficar mal visto, que não quer perder a sua reputação tão importantemente conquistada nesses últimos tantos anos. Todo mundo sabe aqui, todo mundo que está aqui, mesmo os mais novos e as mais novas, sabem que o CAD é muito respeitado e assim, né, continuará sendo, e portanto é preciso que a gente continue a levar a sério esse tipo de coisa que não é só filigrana, isso não é pouca coisa, isso não é detalhe. Essas porcas e parafusos são coisas que a gente precisa aprender a manejar e acho que a André trouxe aqui muita informação de que isso está sendo levado a sério. Enfim, Maria Eugênia, eu acho que a resposta para a sua pergunta, e eu termino aqui, é sim, existe uma possibilidade de equilíbrio, não é um equilíbrio fácil, é muito difícil para a administração pública, em qualquer caso, equilibrar discricionariedade com transparência, porque é quase que uma contradição em termos justificar decisões discricionárias, já que elas são fluidas, num certo sentido. Agora, a discricionariedade é muito importante para a administração pública. Tem gente que tem preconceito com a discricionariedade como se ela fosse uma coisa demoníaca, como se ela fosse antidemocrática. É muito importante valorizar a discricionariedade, mas o contraponto da discricionariedade é o ônus argumentativo que o administrador ou a administradora pública tem de provar o seu ponto, de motivar a sua decisão, o que também é óbvio, mas, de novo, no dia a dia isso precisa ser muito bem equacionado. Então, equilíbrio entre segurança jurídica, experimentação e aprendizado ao longo do caminho, que é o que a trajetória da Lava Jato mostra. E, de outro lado, a possibilidade de incorporar isso na forma de aprendizado institucional, o que deságua no amadurecimento institucional da autoridade antitrust, é o grande desafio e acho que esse é o caminho onde a gente está. Então, a resposta para a pergunta é onde estamos? Nós estamos numa curva ascendente e positiva, que eu assim espero que siga, de aprendizado e de aperfeiçoamento institucional, e acho que essa comunidade que está aqui, André, bota ficha, bota fé, que as coisas vão ser incorporadas dessa forma e que novos TCCs, independentemente da composição dos conselheiros e conselheiras do CAD, por conta do corpo técnico que você hoje representa aqui, que fica lá, que é de carreira, serão TCCs coerentes e consistentes a partir dessa experiência que pode ter tido algum certo ruído, pode ter incomodado, eu não posso dizer porque eu não atuei nisso, mas eu acho que houve incômodo, não é? Você soube disso, você ouve, imagino isso, na mesa de negociação, em ambientes como esse. Eu acho que é importante ouvir e saber o que é que incomodou, o que é que dá para fazer, como é que a gente minimiza isso. Então, de novo, sendo um pouco óbvio, sendo um pouco acaciano, mas pensando na dificuldade de fazer isso na rotina, eu acho que o resumo da ópera é: estamos bem, né? Mas a gente precisa dar atenção e levar isso a sério até as últimas consequências. Quero agradecer muito, Maria Eugênia, ter estado aqui com vocês, ao Paulo, à Iva, a você, Andréia, a vocês todos. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, Diogo, pelas reflexões. Eu passo agora a palavra ao Paulo Burnier para comentar o tema sob a perspectiva de uma organização internacional tão importante, que já realizou diversos trabalhos de peer review sobre a política de concorrência no Brasil, se debruçou já sobre o tema, inclusive, de TCC no passado. Paulo, você pode comentar para a gente um pouco da visão da OCDE sobre a evolução dos TCCs no Brasil nesses últimos tempos, considerando a experiência de Lava Jato e, para além disso, também os outros desenvolvimentos que a gente tem observado aqui no Brasil? É um prazer muito grande. Queria começar também agradecendo, Maria Eugênia, não pelo protocolo, mas com toda a sinceridade pelo convite que foi feito pelo IBRAC através de você, Maria Eugênia, e na sempre boa companhia do professor Marcos Paulo e da Ana Carolina Carvalho. É uma pena que eu não pude estar aí presencialmente, mas a gente aproveita um pouco dos benefícios desse mundo virtual híbrido e fico muito feliz de poder participar e muito honrado pelo convite. Queria cumprimentar também, antes de responder a sua pergunta, queria cumprimentar os panelistas, Andréia Freire, com quem eu dividi tantos anos da minha vida profissional em Brasília e com quem aprendi tanta coisa, Andréia. Saiba você, tanto você quanto vários colegas do CAD, tenha certeza disso. Professor Diogo Coutinho, a quem tenho grande admiração, tanto na área acadêmica quanto
pessoal, pela sua seriedade, pela sua gentileza de sempre. É um prazer muito grande revê-lo. E a Iva Cole também, com toda a sua experiência nos casos internacionais. Então, eu cumprimento também todos os presentes que eu pude ver rapidamente quando a câmera passou assim, vi que a sala estava cheia e reconheci muitas pessoas que estão aí presentes. Eu gostaria de tentar responder a pergunta, não só a sua específica que você fez, Maria Eugênia, mas a pergunta do painel onde estamos, começando com uma abordagem, digamos, um pouco mais internacional, e com isso, na expectativa talvez de fazer uma transição, então, conversamos um pouco com a Eva Cole, sei que ela vai abordar a experiência norte-americana, então tentar também, claro, fazer uma transição doméstica, Brasil, para estrangeiro, mas tentando colocar essa perspectiva tanto comparativa quanto internacional. E começo dizendo o seguinte, eu acho que esse tema de settlements, né, quando a gente tenta traduzir os TCCs para a linguagem, com a linguagem mais comum no mundo internacional, a gente pode colocar nesse guarda-chuva de settlements. Há dois grandes objetivos ao redor do mundo sobre política de acordos, políticas de settlements. É claro que eles toleram às vezes, determinadas dosagens ou calibragens, mas há dois grandes objetivos, e a Andréa tocou muito bem nesses pontos na apresentação dela. Um objetivo é o objetivo de fortalecer casos em andamento e, portanto, trazer provas, trazer, através da colaboração, provas e fortalecer casos e investigações. Um outro grande objetivo é eficiência administrativa, encurtar processos, né? Fazer com que processos longos sejam mais curtos, liberar recursos públicos através de pessoas, né, servidores que estão trabalhando, para que possam investigar outros casos, possam se dedicar a outros assuntos. É claro que, por vezes, esses dois objetivos podem se comunicar ou conviver, mas há esses dois grandes modelos, digamos, ao redor do mundo. Eu me permito dizer que talvez os Estados Unidos, a Iva Cole pode eventualmente complementar ou corrigir, se encontra, digamos, mais no primeiro formato de reforçar casos, e o regime europeu, sobretudo da Comissão Europeia, se enquadra mais no segundo, né? É um sistema mais de 10% de desconto para multa estimada, para encurtar a duração de processos. E com isso a gente vê, eu vou tentar sempre fazer um paralelo com o Brasil, né? Ou seja, dar uma nota comparada internacional e fazer um paralelo com o Brasil na expectativa que isso eventualmente possa ser útil aí para a nossa conversa. O Brasil conseguiu, numa visão positiva, otimista, conciliar o melhor dos mundos, porque conseguiu manter os dois, né? Na ESG, que exige colaboração, do reforço da investigação, do reforço da colaboração, trazer provas, e os TCCs que são trazidos, apresentados no âmbito do Tribunal do CAD, tem a outra dimensão, que é a dimensão de eficiência administrativa, portanto, não exige o requisito da colaboração. Então, isso é uma nota, digamos que, né, onde se encontra o mundo e onde se situa o Brasil, né, para tentar manter uma conexão com a pergunta geral de onde estamos. Um outro dado interessante também, de perspectiva comparada internacional e situação no Brasil, diz respeito à frequência que os settlements, que os acordos têm nos casos de cartel. E aqui eu gostaria de dividir com vocês, eu preferi não usar uma apresentação na esperança de tornar isso um pouco mais interativo, apesar da distância da participação remota, mas a OCDE publicou muito recentemente, há alguns meses atrás, em fevereiro, um estudo que se chama OECD Competition Trends, disponível no site da OCDE desde o início do ano, em que a OCDE coletou dados de uma série de países, jurisdições, para ser mais preciso, ao redor do mundo, para ser mais preciso, 73 jurisdições, que representam aproximadamente 90% do GDP, do PIB mundial, fez um exercício de coleta de dados, bateu no liquidificador e tentou apresentar os dados, as informações em forma de trends, né, de tendências e dados interessantes, sobretudo de enforcement, mas vai um pouco além disso, porque também traz dados de
de budget, de orçamento, de quantidade de funcionários, de advocacy, etc. Mas em um desses dados diz respeito à frequência do uso de settlements, de TCCs, nos casos de cartel. E é interessante notar que, em média, no mundo, 73 países, 73 jurisdições que representam 90% do PIB, 50% das decisões de cartel, dos casos de cartel, fizeram uso de algum tipo de settlement, fizeram uso de algum tipo de acordo. Uma curiosidade, um pequeno detalhe, é que esse 50% varia substancialmente de uma região do mundo para outra. Então, se a gente for pegar, por exemplo, a Europa, sobe um pouco para 60%, se a gente for pegar a Ásia, cai bastante, para 5%, 6% dos casos. Onde está o Brasil? Eu cito aqui uma pesquisa que está sendo feita pela Giovana Porto, que alguns devem conhecer, ainda não foi publicada, mas eu me permito fazer um pequeno spoiler de uma pontinha da pesquisa. Olhando o total de casos de cartel no Brasil, então, desde lá da primeira condenação do cartel do aço, 99, nos últimos 20 anos, aproximadamente 50% dos casos também no Brasil, também receberam foram objeto de algum tipo de TCC. Claro que um caso de cartel pode ter 10 ou 20 pessoas físicas e jurídicas no polo passivo, basta um TCC para entrar nessa conta, né? Mas para dizer que aí também tem um match, digamos, o Brasil, a situação onde estamos, né? O Brasil também se comunica, de certa forma, com essa média. Também um detalhe importante, só de curiosidade, é que se nós fizermos a conta de 2013 para frente, nos últimos 9 anos, por conta da reforma de TCCs que o CAD implementou em 2013, há um aumento substancial e esse número sobe para casa de 70%. Mas se a gente pega o quadro todo dos últimos 20 anos, fica ao redor de 50%. Mas digo isso também a título de tentar colocar, inserir nessa pergunta onde estamos, em perspectiva comparada internacional. Multa esperada, ou contribuições pecuniárias, digamos, ao coração do painel, a gente vê que no mundo há, digamos, uma métrica padrão, que envolve normalmente a fixação de uma base de cálculo, em geral definida com base no volume de negócios. No Brasil a tradução seria, digamos, faturamento, né? Não é exatamente idêntico, mas essa é a ideia. E depois, num segundo momento, a variável de dosar agravantes e atenuantes, né? Então, reincidência, agravante. Teve posição de liderança ou não liderança na conduta, agravante ou atenuante, dependendo da intensidade desse envolvimento, da participação no cartel. Então, dosagem, primeiro a base de cálculo, depois a dosagem de agravantes e atenuantes, e no caso de TCC, no caso de acordos, uma terceira variável que é o desconto, né? E aí a dosagem da colaboração entra nessa terceira variável. Mas são essas. O que eu estou querendo dizer é que no mundo, digamos, tem uma métrica em que também é adotada no Brasil. Eu digo isso para nos dar certo conforto, quando eu digo nós, porque eu também me sinto ainda parte aí da comunidade brasileira, né, no terreno da política da concorrência, para nos dar certo conforto de que o que é feito no CAD, na política de defesa da concorrência do Brasil, de certa forma, se comunica com o que a gente enxerga no mundo. E aí eu dou um passo, digamos, além, e talvez aproveitando um pouco as palavras do professor Diogo Coutinho, quando ele fala de amadurecimento institucional, quando ele fala de aperfeiçoamento institucional, que eu acho que são termos bastante oportunos para essa pergunta de onde estamos. E talvez também abordando a sua pergunta específica, Maria Eugênia, de como que a OCDE vê a situação do Brasil. De fato, houve recomendações importantes no último peer review da OCDE de 2018, em diversas
diversas, digamos, áreas da política de defesa da concorrência no Brasil, inclusive nessa parte de TCC, mas se a gente for tentar extrair um pouco o fio condutor dessas recomendações, elas se coadunam, elas caminham justamente nesses termos que o professor João Coutinho colocou. Reconhecer de que a direção está correta e também ter não só a consciência, mas uma certa humildade, não só pelo Brasil, mas da perspectiva aqui na OCDE, que tenta olhar políticas públicas de uma forma geral no mundo, como vocês talvez devam saber, o lema da OCDE é Better Policies for Better Lives, né? Melhores políticas públicas para uma vida melhor, ou para vidas melhores. É um pouco essa dinâmica de reconhecer o que está dando certo, mas saber que isso é um exercício de constante melhoramento, de constante aperfeiçoamento. Eu acho que é nesse ponto que nós estamos, ter essa consciência de que a direção está correta, de que é uma política pública muito bem sucedida, em diversos aspectos. A Andrea, mais uma vez, citou aspectos muito importantes dessa política pública. Uma diz respeito a minimizar ou quase neutralizar a questão da judicialização, né? Se a gente faz um contrafactual e vê os casos de cartel condenados que estão judicializados há tantos anos, a gente vê também uma dimensão importante do benefício de uma política de TCC efetiva. O outro é a efetiva arrecadação, que também tem a ver com isso, mas é o efetivo recolhimento aos cofres públicos daqueles montantes, ainda que parciais, por conta de uma política de descontos. Mas para tentar amarrar, digamos, as recomendações da OCDE, e sem entrar, digamos, nos detalhes em que elas trazem e que estão disponíveis, eu acho que elas passam uma mensagem importante da necessidade de previsibilidade e de segurança jurídica. E eu vejo esse esforço. Eu também queria cumprimentar a Andrea nesse ponto, da franqueza que ela traz e do trabalho sério, detido que ela fez para poder elaborar essa apresentação e dividir para a comunidade de concorrência no Brasil essa pergunta, onde estamos, de uma maneira tão franca, tão sincera e com tanta qualidade, ciente dos desafios, das dificuldades e das excepcionalidades que algumas situações como Lava Jato, como Covid, nos trazem ao CAD, ao trabalho de TCC, mas a todos nós de uma forma geral. Então, eu acho que previsibilidade e segurança jurídica digamos, o drive, ou é um ponto-chave em que se identifica as recomendações da OCDE. E aproveito aqui, antes talvez de terminar e me colocar à disposição, Maria Eugênia, se a gente tiver a oportunidade de ter perguntas ou discussões, que esse processo, esse momento em que o Brasil, enquanto Estado, está na OCDE de ascensão, né, como todos talvez saibam, e no início desse ano, em janeiro, formalmente iniciou-se o processo de ascensão do Brasil, enquanto país, à Organização Internacional OCDE, em paralelo também com outros países, são 6 no total, 3 da América Latina e 3 da Europa. É uma oportunidade de, mais uma vez, de uma forma geral, aperfeiçoar políticas públicas e, especificamente, a política pública de defesa da concorrência, que inclui, naturalmente, essa dimensão de TCCs. Então, o processo de ascensão de um país ao OCDE representa, assim, uma oportunidade de constante revisita e melhoras das políticas públicas, e eu acho que talvez seja uma oportunidade, ou será certamente uma oportunidade, num futuro breve, de poder reexaminar esses temas, inclusive de contribuição pecuniária de TCCs, e tentar pensar em melhoras, né? Eu vejo, por exemplo, para também não ficar só na parte mais geral e trazer talvez questões mais específicas, quando a gente fala de contribuição pecuniária de TCC, a gente também está falando de imposição de multa, porque o TCC reflete nada mais do que a multa esperada. E há uma dimensão, um ingrediente que eu acho que falta
na legislação brasileira, e que eu tenho consciência de que está encaminhada, pelo menos no projeto de lei, não um projeto de lei que está para sanção presidencial, que trata de reparação de danos, mas o outro projeto de lei que teve origem na Câmara de Deputados, e que ainda está em tramitação, que trata justamente de multas, que é a dimensão do tempo da conduta, né? A gente percebe que isso digamos, é um elemento ausente no atual marco normativo brasileiro, e que eu vejo que a Andrea, ao expor, digamos, os TCCs da Lava Jato e esse histórico de 10 anos, a média ponderada dos anos, isso reflete, de certa forma, essa ausência. Então, a duração do conduta, né? Se o cartel durou 1 mês, ou durou 10 anos, ou durou 20 anos, é natural, e aí eu acho que esse é um ponto em que a legislação brasileira talvez pode melhorar, e mais uma vez o projeto de lei tenta encaminhar, endereçar esse ponto, trazendo explicitamente o tempo de duração da conduta como um elemento na dosimetria da pena, que é comum em outros países no mundo, mas que permite diferenciar, com base explícita, legal, a duração da conduta. O CAD tenta fazer isso, mas tenta fazer isso através da dosagem dos elementos de dosimetria do artigo 45, e não explicitamente ou de uma forma objetiva com base na duração da conduta. Então, para trazer aqui um elemento concreto de possível melhoria no futuro. Me coloco à disposição, Maria Eugênia, mas não queria me alongar muito, porque eu sei que essa modalidade híbrida remota, a gente corre um risco maior de perder a audiência, e com isso espero contribuir dessa maneira, e fico à disposição para continuar a conversa, para ter uma discussão, um debate e perguntas. Muito obrigada, Paulo, pelos seus comentários, pela sua reflexão. As palmas remotas aqui para você. Espero que você nos ouça. Agora eu passo a palavra rapidamente à Iva, para que a gente tenha aqui pelo menos uns 5 minutinhos para uma pergunta final. Iva, thank you very much for attending our panel. It's great to have you here. And we would like to hear a bit, your views on where we are in terms of settlement negotiations in the U.S. We, of course, realize that antitrust policy in the U.S. has changed a lot. How is that reflected in current ongoing settlement negotiations, and what are the prospects for settlements in the United States? Hello, everybody. I'm very happy to be here, and I'm grateful for the opportunity to talk to you all. I'm only sorry that I'm not able to be there in person, but it really is an honor, and thank you, Maria, for inviting me to participate. So I'm here to talk about the U.S. settlement regime context. I say settlement in quotation marks because in the United States, when we think of settlement as a term, it's typically in the civil context. Cartel conduct, of course, in the United States is typically pursued criminally. The FTC can challenge certain antitrust conduct, as of course can private plaintiffs and the state AGs. But if the FTC, for example, uncovers criminal conduct in the course of one of its investigations, it will generally refer that conduct to the DOJ. So resolutions of cartel conduct in the United States usually follow the criminal process. A little bit of background first on the criminal process and the options, because there are a number of different ways to resolve a criminal cartel case in the United States. Can everyone hear me? Let me confirm. Yes? Okay, great. Yes, we can. Okay, terrific. So in the US, cartels are investigated by the DOJ through federal grand juries that have subpoena power to obtain documents and witness testimony. If the DOJ believes that there is, in fact, a cartel violation, it can pursue criminal charges through an indictment, which would be issued by the grand jury. Companies or individuals who are charged with criminal antitrust violations can really, there's one of two things they can do at the highest level. They can decide to fight, which means that they will go to trial and fight the Department of Justice to convince a jury that they are not guilty. Or they can try to resolve by negotiating with the DOJ. And of course, the second category is the category that we're talking about today.
Resolution of a cartel investigation can take a few primary forms. So first, it can be resolved through a leniency agreement. Second, it can be resolved through a deferred prosecution agreement. And third, it can be resolved by a plea agreement, which is the most common way cartel cases are voluntarily resolved in the United States. I'm going to try to share a brief PowerPoint. Okay, great. So I'm going to go through very quickly these three different categories of resolutions in the United States. Leniency. The US, of course, has a robust leniency program, but the full benefits are only available to the first company to come forward to report the cartel, to admit wrongdoing, and cooperate with the investigation. A qualifying leniency applicant will receive a non-prosecution agreement that will provide immunity from prosecution for the company, and in most cases, immunity for its current directors, officers, and employees. A cooperating company that is not first doesn't get a leniency agreement. They can still try to resolve the case through one of these other ways, but they are not eligible for leniency. The second category is these deferred prosecution agreements. These are more rare in the United States. In certain limited circumstances, a criminal antitrust investigation may be resolved through what's called a DPA. And what happens under a DPA is the DOJ will file criminal charges, but then it will agree not to prosecute if the company agrees with the terms of the DPA. And that usually includes strengthening compliance programming. It might include the appointment of a third-party compliance monitor. Historically, DPAs were not used in antitrust cases. There has been a shift in recent years. In fact, in 2019, the DOJ announced that prosecutors could consider resolving criminal antitrust investigations through DPAs, where companies met 4 pillars of good corporate citizenship, which included maintaining a robust compliance program, self-reporting the wrongdoing, cooperating with the DOJ in its investigation, and 4, remedying past conduct. Since then, since the announcement of that policy shift, the DOJ has reached several DPAs in cartel cases. Some were because the defendant was a healthcare worker, a healthcare provider, and pleading guilty to a felony charge would bar the provider from participating in certain federal healthcare programs like Medicare. That's a US healthcare insurance policy. And the DOJ felt that would be against the public interest. In January 2021, the DOJ resolved cartel charges against a concrete company, Argos, through a DPA. And in part, that was because there were only a few employees that had joined the company in an asset acquisition, and the conspiracy had begun before the acquisition. And Argos, of course, agreed to robust cooperation with the Department of Justice. So the Department of Justice thought a DPA was appropriate in those circumstances. Under the current administration, Biden has walked back a little bit this policy, and he's taking a hard look at whether DPAs should be used in the cartel context. So this is an area to watch and follow to see whether or not DPAs are still going to continue to be a route for resolving cartel cases with the DOJ. Now, let's finally talk about plea agreements, because plea agreements are the most recent way that a company or an individual can resolve cartel charges. A plea agreement requires that the defendant admit guilt and pay a fine. And typically, some number of employees will be carved out of the plea agreement, culpable employees, and they may then be separately indicted. So a plea agreement usually does not protect all employees of a company.
Plea agreements, of course, provide defendants with several benefits. Certainty, they're typically faster than going all the way to trial. There's finality, and there are reduced criminal penalties. There is a model plea agreement that the DOJ usually starts with, but the scope of the plea agreement and the scope of the penalties of the plea agreement are subject to negotiation between the parties and the Department of Justice. The defendant's leverage typically in plea negotiations is based on the degree of cooperation that it can offer to the DOJ, as well as the strength of any of its defenses. So both parties are going to be considering, do we have a stronger case to fight and go to court and take a risk? Or is there an advantage because of the risks that we face to try to settle through a plea agreement? There is one important point to note in the United States in particular, given its robust civil litigation regime, when you think about entering into a plea agreement in the United States. A guilty plea agreement is evidence of guilt. It's admissible in trial in a follow-on civil suit for private damages. So a company cannot plead guilty to certain conduct and then later argue that it didn't commit that conduct. And private plaintiffs in the United States can sue for treble damages plus costs. So the exposure is quite high. And this is one of the significant considerations a party has to consider when it's deciding whether or not to enter into a plea agreement. Now, in some cases, because you can negotiate the scope of the plea agreement, having a more limited plea might actually help in a civil case. We saw that in many of the auto parts cases in the United States. The plea agreements were negotiated to be very narrow. In some cases, they only pertained to very specific car parts and specific manufacturers that had been targeted, as well as the period of time. And in that case, although a defendant couldn't avoid the conduct to which it pled guilty, it could use that plea agreement to say, this is the limited scope of any civil fine that should come out of the civil litigation. Now, recent focus in the US on cartel enforcement is important to think about in this context because the DOJ is taking a more aggressive stance. So what does that mean? That means that at a very high level, the DOJ is more willing to go to trial. And leniency and other policy changes have made cooperation more burdensome and cooperation credit less certain. Criminal cartel cases are becoming more common, and they're becoming more common even in areas that are outside of typical cartel cases. So for example, in the US, we've seen a lot of no poach and wage fixing criminal cases go to trial. Now, the DOJ has not had a lot of luck so far in being successful in its prosecution of those cases. But so far, the policy statements are that the DOJ will continue to pursue cases aggressively and that it is very willing to go to trial, which makes it a little bit harder in the context that we're in today to negotiate a plea agreement that might be reasonable and acceptable to a defendant. Now, the key question is, once you get into plea agreement negotiations, how do you get to a fine? And how do you negotiate? What are the different points that can be negotiated in the scope of a plea agreement? Determining a cartel fine is pretty complicated in the United States. It involves consideration of several factors, and there's a multi-step process for calculating a fine range. Ultimately, that results in a final number. In the plea agreement context, there is negotiation wiggle room at every step of the process. Now, I'm going to focus on calculations in the context of companies negotiating fines. I will just comment that the process is similar when an individual is negotiating a plea agreement. In the US, in the cartel context, if an individual is negotiating a plea agreement, that will almost virtually certainly results in at least some jail time in addition to a fine. So turning to the corporate side,
By statute in the United States, corporations that commit cartel violations may be fined up to $100 million or twice the gain or loss, twice the gain from the illegal conduct or twice the loss to the victims, whatever number is the biggest. So how do you get to the number? In the US, we utilize what are called the federal sentencing guidelines. Those guidelines set forth a uniform policy, and that's kind of the starting point for negotiations. There are 4 key things, they're up on your screen now, that determine a fine. There's a base fine, which is based on the volume of affected commerce in the United States, which we'll talk about. There's a culpability score. There's a cooperation discount. And then there's a recommendation within the fine range. So for the base fine, the first step is to calculate the volume of commerce done by the company in the goods or services that were affected by the violation. Typically, the base fine is 20% of whatever that volume of commerce number is. And so the first point of major negotiation in the United States deals with that volume of commerce number. What should it be? Obviously, defendants want it to be as small as possible. So they will try to argue for the smallest scope of affected products, affected services. They might try to limit it by region. There are lots of different negotiating tools that a company can use to try to make that number as small as possible. The culpability score is the next step. You are assigned, in this context, a base culpability score of 5. And then from there, you look at a number of factors that can either make that number go up or make that number go down to get a final sum that will correspond to a minimum and a maximum multiplier. So let's look at the factors. Let me scroll up that raise the culpability score. These are the types of things that, again, can be, in some instances, negotiated. So you'll look at the size of the organization. But again, that is in some ways subjective because it's not necessarily the entire entity. You can argue that it should be some smaller unit or business division within an organization that should be looked at for purposes of size. You look at prior history. I won't go through all of these because I'm mindful of the time, but you look at the prior history of the entity. Have they had violations in the past? Have they not? Has the company violated some injunction? Have there been other violations like obstruction of justice? So all of those things can cause the number to move up. Factors that lower the culpability score are cooperation and acceptance of responsibility and the effectiveness of a compliance program. Now, once these culpability scores have been considered, you look at these multipliers, and there are minimum and maximum multipliers, and that's what gets applied to the base fine. So let me give you just a very simple example because this is pretty complicated. So imagine that a company's volume of commerce is $100 million. The base fine is 20%, so that gets you to 20 million. The culpability score starts at 5. And let's say after considering various factors and after the negotiations, the company is assigned by the DOJ a final score of 8. There is actually a chart, and you look at the chart where the 8 is, and the 8 corresponds to a minimum multiplier of 1.6 and a maximum multiplier of 3.2. So you multiply the base fine of 20 million by each of those multipliers, and you get a range. And that is your fine range. And in our example, that's between 32 million and 64 million. In our example, let's say the company shared documents, they made witnesses available, so they can try to negotiate that for a larger cooperation discount. And let's say in this case, the DOJ would agree to a 20% cooperation discount. So you apply that again, and you get a fine range between 25.6 and $51.2 million. Now,
where a company is cooperating, the DOJ will usually recommend a fine that's at the low end or even below the low end. And then that needs court approval. And the whole process gets taken to court so that a judge can look at it. So that was a very quick overview of the ways that cartel conduct cases can be resolved in the United States, and a very quick primer on how the fine is calculated in the United States in the context of a plea agreement and the different areas for negotiation. If anyone has any questions or would like to contact me offline, I would be happy to provide more detailed information. Thank you so much. Thank you very much, Eva. This was a quick presentation due to our time restraints, but it was very clear and very, very useful. Thank you on behalf of all the attendees here. Thank you very much for joining us. Bom, nós temos 4 minutos restantes. Já convido a todos antecipadamente para, terminando aqui, passarem para a sala A, onde vai haver a transmissão de uma entrevista gravada com o Frederic Geni da OCDE. Mas eu vou abrir rapidamente para uma pergunta e uma resposta rápida. Se alguém da plateia quiser trazer algum questionamento aqui para os nossos painelistas presenciais e virtuais. Alguma questão? Alguma questão? Eu acho que a Andréa tem um ponto aqui que ela queria comentar. Vamos aproveitar, então, esses minutos finais e devolver a palavra à Andréa. Oi, de novo. Primeiro, eu queria saber se fica gravado esse evento, porque eu queria recortar a parte do vídeo que Paulo Bournier fala que aprendeu muito comigo profissionalmente. Então, Paulo Bournier, para mim, é o... Então, eu queria ter isso guardado para, quando a síndrome da impostora encostar aqui do lado e tentar me boicotar, eu boto o vídeo, o trecho, né, que o Paulo Bournier fala que aprendeu comigo. Autoajuda. Obrigada, viu, Paulo? Se você aprendeu comigo, eu não tenho nem o que falar. Agora... ontem, quando a gente conversou, Diogo, eu fiquei pensando, né, um pouco quando você falou aí do momento da discricionariedade. E eu acho que o momento da discricionariedade ele está em todo aquele passo a passo que eu trouxe. Ele não está só na tomada de decisão da Superintendência Geral, né? Então, eu acho que cada mini decisão tomada ali no decorrer daquele processo, a discricionariedade ela está ali, né? E no limite, eu acho que o Conselho é quem tem o mandato aí para estar defendendo o interesse público, que é a razão de ser, né, da questão. Então, eu acho que a discricionariedade, eu queria dizer aqui que eu acho que ela acompanha todo o processo. O papel da SG, quando está negociando um acordo uma negociação de TCC, é remeter uma proposta. Então, assim, a gente remete a uma proposta, né? Não é aquilo que... Mas a decisão final discricionária ali é daqueles que naquele momento, né, que detêm o mandato, que são ali os guardiões, né, do interesse público e que decidem com base em fatores que naquele momento para eles representam o interesse público. Então, assim, ontem eu te falei que provavelmente seria uma pergunta que eu deixaria sem resposta, mas eu fiz umas reflexões e eu acho que eu tenho essa opinião, né? Então, humildemente, queria, né, trazer aqui para não deixar sem resposta a sua pergunta, já que também não teve nenhuma pergunta. Eu espero que seja bom, né? Eu espero que seja porque a gente esclareceu muitas coisas. Mas era isso. Eu queria trazer aí essa reflexão. Obrigada. Você quer comentar, Diogo, em 30 segundos? Alô? Em 30 segundos, André, eu concordo com você em relação à primeira coisa que você disse. Eu acho que a discricionariedade ela é sucessiva, ela não se resume, talvez eu tenha me expressado mal, a tomada binária de decisão, fazer ou não fazer, eu concordo, mas eu acho que tem algum mínimo grau de vinculação, porque senão o TCC não faz sentido. Quer dizer, levar as últimas consequências ou esticar
isso até o final, significa que tudo pode mudar no final. E acho que isso é ruim, só queria dizer isso, né? Eu acho que você concorda comigo também. Muito obrigada. Acho que essa é uma discussão muito importante, muito interessante. Convido a todos para, de repente, continuar abordando esse tema aqui após a conclusão dos nossos trabalhos de hoje. Vamos ter oportunidade, temos um jantar, né? Depois temos uma comemoração. Estaremos todos lá. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês aqui para esse nosso painel de encerramento dos painéis do dia e mais uma vez reitero o convite para que a gente assista à entrevista do Frederic Geny, que nos prestigia com a presença ainda que virtual também no nosso seminário. E para finalizar, uma salva de palmas aqui para os nossos painelistas de hoje. Muito obrigada.